Ele é economista com MBA em Finanças e Relações Governamentais. Participa de todos os fóruns de discussão do setor, como o Fórum Nacional do Sucro Energético, faz parte das câmaras setoriais de açúcar e álcool e de logística do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, além de membro do Conselho Temático da Agroindústria da Confederação Nacional de Indústria, CNI. Também é presidente do Conselho Empresarial de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais. Vice-presidente do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais e membro do Conselho Temático da Agroindústria e Meio Ambiente da CNI. O setor no Estado conquistou importantes premiações, como o Prêmio de Sustentabilidade 2015 da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, o Prêmio Ambiental Hugo Werneck, de Amor à Natureza, e o Prêmio Master Cana Social 2016, na categoria Entidade Destaque. Então, queria, mais uma vez, agradecer a presença do Mário aqui, já dizer para ele que a gente inicia o encerramento deste Economia Agora, tendo a presença dele, já sendo citado e mencionado no último bloco, quando a gente teve a oportunidade de conversar com o secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais. Eu, antes de finalizar com ele, caro Mário, eu fui portador de uma pergunta ou de um questionamento que certamente você o faria, que foi, obviamente, sobre as perspectivas de melhorar a infraestrutura e logística para escoamento de produção, para melhor desenvolver o nosso Estado. E, obviamente, a gente sabe que produção de cana, transformação para açúcar, para combustível renovável, para bagaço, isso tudo precisa, obviamente, de infraestrutura. Precisa de logística para poder sair de um lugar para o outro. Eu queria, então, que você, como responsável pela CEAMIG, por representar tão bem o setor, falasse um pouco sobre essa questão que a gente está pontuando no módulo, economia versus energias renováveis, e aí a gente coloca tanto o bagaço quanto o próprio etanol e tudo que dele provém. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento, como é que foi essa passagem de pandemia nesses 9, 10 meses aí que a gente já está completando, como é que o setor está encarando os próximos tempos aí para 2021 e quais foram os benefícios, quais foram as transformações positivas que foram incorporadas nesse período de transformações. Bem-vindo. Gustavo, boa noite. É um prazer estar novamente aí nos eventos, né? Boa noite, estou vendo agora o PCO. Boa noite, PCO. Parabéns aí por mais um evento organizado por vocês. Bom, eu sou o último, mas não menos um assunto não menos importante do que os demais, né? Eu acredito que a gente teve várias pessoas de extremo conhecimento aqui nessa noite. Eu espero agregar um pouco mais sobre aquilo que vocês já discutiram, né? A gente falou sobre economia, sobre as dificuldades do Brasil, sobre o agronegócio, sobre a questão concorrencial, sobre infraestrutura. Aliás, um abraço ao secretário Fernando Marcato, está fazendo um belo trabalho. E eu vou começar sobre esse item, porque foi agora citado, inclusive ele falou sobre um programa que a gente tem muito interessante. Bom, Gustavo, nós temos, o setor é um grande usuário, né, da infraestrutura, nós temos que transportar toda a nossa cana-de-açúcar para dentro das nossas indústrias, para processamento. E, obviamente, depois temos que transportar o etanol e o açúcar para o seu destino. E, sem dúvida alguma, a questão estrada é algo extremamente importante para a gente. Então, há muitos anos, o setor sucroenergético de Minas Gerais é parceiro do governo estadual na pavimentação, na construção de estradas. Fomos responsáveis por um programa anterior a esse mencionado pelo secretário, pela pavimentação de 300 quilômetros de estradas na região do Triângulo Mineiro. E agora nós entramos num programa de investimento que poderá atingir em torno aí de 600 milhões de reais até 2032, em parceria com o governo, onde os investimentos já iniciaram
E a gente vai ter muita coisa interessante, principalmente nas regiões produtoras. Bom, dito isso, né, a gente vai para um tema principal, que é da minha fala aqui, da questão da economia versus energia renovável. E a gente não consegue falar sobre esse processo sem antes trazer o tema ambiental para o nosso debate. O contexto ambiental, sem dúvida alguma, é de extrema importância. E ele ganhou uma visibilidade muito grande agora em função da pandemia. Durante a pandemia, né, as pessoas mais preocupadas aí com a saúde, a própria questão da recuperação econômica, a Europa fazendo um grande trabalho dentro dessa estrutura, criando um plano verde chamado Green Deal, de recuperação da economia, e agora com a eleição do Biden, né, do futuro presidente dos Estados Unidos, nós temos efetivamente a volta do tema ambiental nas principais potências mundiais. E isso, sem dúvida alguma, vai impactar o mundo dos negócios. E o setor de transporte tem uma influência, uma importância muito grande nesse processo. E o Brasil, com sua vocação, viés, protagonismo, seja na área, seja na forma positiva ou negativa, vai ter uma participação muito grande. E o primeiro ponto, que talvez seja uma decisão do novo presidente americano, é o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris. Acordo de Paris que gerou uma série de compromissos dos países no mundo com relação à descarbonização da economia. Nós vivemos hoje um processo de transição energética que, sem dúvida alguma, se acentuou, ou as discussões se acentuaram muito nos últimos meses, e provavelmente nós vamos ter um aumento do fluxo de informação nos próximos meses, principalmente pela volta do governo americano nesse processo. Não que as empresas americanas não estivessem já fazendo isso. Vou citar, por exemplo, falando de carro elétrico, a Tesla hoje é uma empresa que busca, né, através da motorização elétrica, fornecer essa questão do meio ambiente, resolveu a questão do transporte, linkando com a motorização de elétrica. Tem seus problemas, eu posso depois até citar um pouco deles, mas, sem dúvida alguma, isso vai se acentuar nos próximos. Então, assim, a questão do governo americano, com seu protagonismo em termos de liderança global, sem dúvida alguma, vai trazer mais protagonismo nas questões ambientais. E hoje nós temos aquelas três letrinhas, né, que em inglês é ESG, em português ASG, que hoje tem norteado muito o fluxo financeiro, né, dos fundos de investimento. Nós estamos vivendo no Brasil um período interessante, com taxas de juros baixas, muitas empresas pensando em abrir capital, né, recebendo um fluxo aí, novos sócios, e, sem dúvida alguma, o mercado financeiro hoje tem olhado muito para esse processo. Não há ainda uma taxonomia definida do que é verde, do que não é verde, mas podem ter certeza que as instituições financeiras estão pensando nisso. Inclusive, outro dia nós tivemos uma discussão na Federação de Bancos, até uma espécie de audiência pública a respeito sobre isso, o que é verde e o que não é verde. E no Brasil, a gente tem uma condição muito privilegiada, e é importante a gente citar. Nós temos hoje uma matriz de energia muito limpa, uma das mais limpas do mundo. Em termos de matriz energética, 48% da nossa matriz ela é renovável. Isso, com certeza, é um percentual enorme. E na matriz elétrica, a gente atinge percentuais de 86%. 86%. Então, realmente é algo expressivo. E na matriz veicular, o nosso percentual de renovável é de 26%. Eu posso dizer que nenhum país do mundo tem o que o Brasil tem. Tá? E nenhum país do mundo pode ter um protagonismo tão grande nessa área, quando a gente pensa questão de mobilidade, questão de infraestrutura, o futuro aí dessa mobilidade, com utilização de energias renováveis. No Brasil, hoje, praticamente todos os veículos que rodam nas nossas estradas, nas nossas ruas, têm a mistura de biocombustível no seu combustível convencional.
Então, nós temos etanol, anidro na gasolina, um teor de 27% em todo o território nacional. Nós temos o etanol hidratado, puro, né, nos carros do Brasil. E o Brasil ainda tem essa facilidade, que é o único lugar do mundo, realmente, onde você tem um veículo, onde o consumidor tem a escolha no momento do abastecimento. E nós temos também o biodiesel, com uma mistura de 12% no diesel. Então, isso é espetacular. E eu diria até que aqueles veículos que são hoje 100% elétricos, que são pouquíssimos no Brasil, a gente vê aí algumas estruturas aí para recarga sendo montadas aí em alguns locais públicos, ali pode também ter uma energia vinda de algum tipo de complexo industrial que produziu biocombustível, né? As usinas superenergéticas, elas produzem energia para a sua própria produção, né? São autossuficientes, mas elas têm uma capacidade, através da utilização do bagaço de cana, de produzir energia elétrica também chamada de bioeletricidade. Agora, de fato, a gente tem no Brasil uma estrutura que foi montada ao longo dos últimos anos, aliás, de décadas, onde se privilegiou, de certa forma, a produção da maior empresa brasileira, que é a Petrobras, o governo como sócio. Né? Nós temos um estudo do INESC, que foi atualizado recentemente, que trouxe um número alarmante, né? E no Brasil, são feitos, em termos de incentivos e subsídios para o setor de combustível fóssil, a gente tem em torno de 99 bilhões de reais por ano. Ou seja, 2019 foi 99 bilhões de reais em termos de incentivos e subsídios ao combustível fóssil. Então, apesar de ser o único país que tem o etanol hidratado, a possibilidade de você escolher no posto, as misturas tanto no diesel quanto na gasolina, você ainda tem um sistema que beneficia e muito o combustível fóssil. Então, temos ainda muito a avançar em termos de utilização dos biocombustíveis na nossa matriz. Mas eu queria dar uma notícia excelente, uma notícia boa. Há cerca de 3 anos atrás, foi aprovado o RenovaBio, que é hoje, efetivamente, um dos únicos mercados de carbono que nós temos no Brasil, onde o governo brasileiro definiu metas, mas, através de mecanismos de mercado, os produtores de biocombustíveis, geradores de certificados de descarbonização, ao vender o seu produto, vendem no mercado esses certificados para as distribuidoras de combustíveis, que são responsáveis por toda a logística de distribuição desses produtos pelo Brasil. Nós estamos falando hoje em mais de 35 mil postos no Brasil. Então, imagina o desafio, né, de como tem uma capilaridade muito grande você fornecer esse combustível ao longo do Brasil. E esse mercado, que entrou este ano em funcionamento, já gerou, só de negócios esse ano, cerca de 700 milhões de reais. Em função da pandemia, o governo teve que reduzir um pouco a meta desse ano. Nós tivemos uma redução do consumo de combustíveis no Brasil, mas nós já tivemos esse ano a geração de mais de 15 milhões de CBio. Gustavo e Paulo, o que significa um CBio? Um certificado de descarbonização equivale à mitigação de 1 tonelada de CO2 equivalente na atmosfera. Então, se eu já gerei esse ano 15 milhões de CBio, quer dizer que o setor produtor de biocombustíveis no Brasil contribuiu com a sociedade brasileira, a sociedade mundial, a mitigação de 15 milhões de CBio. E, obviamente, para os próximos anos, as metas elas são mais robustas, são crescentes, e o Brasil caminhará, sem dúvida alguma, por uma substituição cada vez maior de combustíveis fósseis por biocombustíveis, e dessa forma estará linkado com tudo isso, toda essa situação ambiental que o mundo procura, e sem dúvida alguma vai ter uma capacidade grande de entregar para os investidores do mundo, em termos de negócio, muita coisa. Inclusive, eu queria dizer a você, Gustavo, que esse tipo de evento que você hoje promove,
dificilmente no futuro não terá algum tipo de programa de mitigação de CO2, de compras, né, de certificados, em função daquilo que você, ao fazer o evento, né, com estúdio, energia elétrica, você, infelizmente, está emitindo alguma coisa, tá tendo algum impacto ao meio ambiente. E nós estamos criando um mercado para influenciar e para resolver, né, esses problemas. Isso eu não tenho dúvida que nos próximos eventos você terá oportunidades aí de anunciar que os eventos da VB estarão neutralizados em termos de CO2. Não sei se você já fez nesse, tá? Mas provavelmente fará. Nós já estamos olhando, agora, é muito bom escutar isso. Justamente. Agora, um ponto importante é que eu represento o setor de cana, né? E naquilo que a gente considera, né, tanto na matriz energética, na matriz elétrica e na matriz de transporte, esse sistema de produção de biocombustível e também de alimentos, que também produzimos açúcar, que emprega no Brasil, em termos de empregos diretos e indiretos, 2 milhões de brasileiros em quase a totalidade dos estados no Brasil, claro, com concentração maior em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, ou seja, na região centro-sul, de uma forma geral, mas também com a importância do Nordeste. Esse segmento hoje representa 18,2% da nossa matriz energética. Representa 8,6% de toda a energia fornecida, toda a oferta de energia fornecida todos os anos no Brasil. Em termos de matriz de transporte, representa 21,1% de toda a matriz de transporte. O governo tem uma empresa, que chama Empresa de Pesquisa Energética, que seria um órgão planejador energético do Brasil, e essa empresa faz todos os anos o plano decenal energético. Esse plano decenal, então, procura ver onde estaremos daqui a 10 anos. E daqui a 10 anos, segundo o plano decenal de energia, o Brasil produzirá 46 bilhões de litros de etanol contra 34 bilhões de litros que serão produzidos em 2021. E aqui eu quero citar que não é só de cana-de-açúcar que nós estamos falando. Nós estamos falando também de milho, né? Desses 46 bilhões de litros que nós iremos produzir em 2030, 5 bilhões, em torno de 5,7 bilhões, virão do etanol de milho, que tem transformado principalmente os estados do centro-oeste brasileiro, né? Mais especificamente o estado do Mato Grosso e o estado de Goiás. E, sem dúvida alguma, com a volta dos americanos ao Acordo de Paris, esse programa New Deal dos europeus, os conceitos de ESG, né, norteando o mercado de finanças do mundo, a gente tem uma participação muito grande, claro, a gente resolvendo todas as questões relacionadas à região amazônica perante o mundo, né, aí precisa resolver isso para ter uma melhor imagem, a imagem do Brasil. E, para isso, efetivamente, precisamos implementar, de fato, o Código Florestal Brasileiro, que é o código mais bem montado, a legislação mais restritiva que nós temos no mundo, e resolver a questão da regularização fundiária. Os produtores, seja de cana, de milho, de soja, de algodão, precisam destinar 20% da sua área, aqui, principalmente aqui, estou falando de Minas Gerais, 20% da sua área, na região amazônica sai 80% da sua área para preservação. E aqui em Minas a gente faz isso. Nos últimos anos, além de eliminar a queima da cana, a gente procurou ter as empresas um índice de conformidade cada vez maior. Hoje, as usinas de Minas Gerais, especificamente 4 grupos que estão ali na região do Triângulo, preservam 25 mil hectares de área na região norte do estado de Minas Gerais, através das RPPMs. Então, ou seja, são áreas realmente que precisavam ser preservadas, né? São as famosas regiões das veredas, onde minam água naquela região tão seca. E a gente está lá com 25 mil hectares de preservação. Agora, para finalizar a minha fala, eu não poderia deixar de citar
algo que eu já vejo para o futuro, né? Minas, esse ano, produziu 72 milhões de toneladas de cana, a maior safra da história. E produzimos 3 milhões de litros de etanol e 4,7 milhões de toneladas de açúcar, e vamos produzir 3,2 milhões de megawatt-hora de energia elétrica. Mário, antes de você terminar, eu queria só te pegar exatamente no que você está falando aí para você já acrescentar. Em relação ao que é extraído da cana, em número, em valor financeiro, em percentual, em importância, o que significa de 100% dessa produção energia, bagaço, açúcar e álcool, etanol? Ok, excelente pergunta. É claro que depende do ano, mas, em média, 50% da nossa cana está sendo transformada em açúcar, 50% transformada em etanol, isso no caldo da cana, né? Agora, do bagaço, a gente tem praticamente todo ele sendo usado para a produção de energia. Mas, em termos de faturamento, o açúcar hoje está com a maior relevância, mas em 2019 foi o etanol de maior relevância. Eu diria em torno, hoje mais de 50% é açúcar. Nós temos ali em torno de 35% etanol e 15% energia. A energia ganhou uma participação muito grande nos últimos anos. As empresas têm realmente investido nisso. Agora, um ponto importante, Gustavo, para finalizar, é que a gente tem um conceito muito, muito interessante, um conceito moderno, que vocês vão começar a ouvir e ver muito nos próximos meses, que tem a ver também com a questão ambiental, que é o conceito de economia circular. Economia circular, ele remete à eficiência dos processos, ao reuso de materiais, ao que você vai fazer com alguns efluentes, né? Ou seja, dentro do setor sucroenergético, nós temos a utilização de praticamente tudo aquilo que a cana pode fornecer. Então, do caldo nós fazemos açúcar, etanol, do bagaço, da palha, a gente faz energia elétrica, e de alguns subprodutos da produção, do tratamento do caldo, e principalmente da produção do etanol, mais especificamente da torta de filtro, que é um adubo, e da vinhaça também, que é um adubo, está nascendo um novo produto do setor, o biogás. O biogás que pode gerar depois, com a purificação, o biometano. Nós tivemos recentemente o lançamento de uma planta em São Paulo, inclusive com a presença do presidente da República e de vários ministros, da primeira planta de produção de energia elétrica a partir do biogás. Teremos novos projetos nos próximos anos, eu acho que é uma grande tendência do setor. Por exemplo, Uberaba, a cidade que há muitos anos reclama a falta de um ofertante de gás para suprir aquele parque de fertilizante e as indústrias do local, eu não tenho dúvida que nos próximos anos poderá ter ali, a partir do biogás, uma oferta que vai mudar a história daquela região. A gente diz que no setor nós temos um pré-sal caipira. De cada litro de etanol se produz 13 litros de vinhaça. A torta de filtro é em quantidade expressiva. E a gente teria condição de produzir, se todo esse biogás fosse, por exemplo, transformado em biometano para substituição de diesel, seria equivalente a 390 milhões de litros. E se fosse todo ele transformado em energia elétrica, a gente teria condição de abastecer as residências de mais de 1 milhão de pessoas. Então, biogás está vindo, talvez, para ser algo ainda mais agregador dentro do setor, esse setor que está, digamos assim, atira para todos os lados e aproveita de tudo que a cana tem. E para finalizar agora, Gustavo, eu queria relembrar uma coisa importante. No mundo onde até as empresas de petróleo preocupam com as suas emissões, ontem a Petrobras lançou o seu novo plano estratégico. Ela assumiu o compromisso de reduzir em 25% suas emissões até 2030. Então, ou seja, até a empresa de petróleo se preocupa com essa estrutura. Não há como as empresas do Brasil, e sem dúvida alguma o setor energético está muito bem inserido nisso, né? A gente tem um parque eólico, um parque solar fotovoltaico muito importante aqui no Brasil, especificamente no caso solar, Minas Gerais está dando show. Nós temos aí realmente a necessidade de organizar toda essa área e mostrar realmente para a sociedade aquilo que a gente pode fazer
como indústria, como agricultura, né, como agroindústria, como agronegócio em geral, como setor de serviço. Sem dúvida alguma, tem muita coisa vindo de novidade por aí nos próximos anos. E para falar de coisa boa, né, nós temos no Brasil o carro mais verde do mundo. É um carro híbrido flex, ou seja, motorização a combustão, com motorização elétrica, com utilização de etanol. Esse carro é um sucesso em uma montadora específica e eu não tenho dúvida que outras poderão copiar o seu mesmo modelo. Então, o Brasil hoje está vendendo muito carro elétrico, em termos de número, mas mais da metade disso é o carro mais verde do mundo, que é um híbrido flex que pode utilizar etanol, pode ser abastecido com etanol. Obrigado, viu, Gustavo? Mário, muito bom te escutar. Óbvio que só acrescentou aí a sua fala, não só com conhecimento sobre o setor de cana-de-açúcar e seus derivados, mas também com essas boas notícias que a gente pode esperar aí para frente de novas soluções, vindas, obviamente, também da bioenergia. Eu queria te agradecer muito pela presença aqui conosco, te falar que a sua participação ao longo dos eventos que a gente realiza faz a diferença, não só pelo que você traz de conhecimento, mas pela forma como você coloca, elegante, transparente e com as informações precisas. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco.